O documentário seria perfeito. Marina tinha certeza disso. 3 anos investigando lendas urbanas do interior do Texas. E finalmente ela havia encontrado a história. O massacre da Serra Elétrica. Não o filme, não a franquia. Os eventos reais que supostamente inspiraram tudo aquilo. Em 1952. "Você está perdendo seu tempo", disse Marcos pelo telefone, sua voz ecoando no vazio da estrada deserta. "Não existem registros policiais. Nenhum corpo foi encontrado. É tudo ficção, Mari." Então por que 3 famílias desapareceram em menos de 2 meses? Marina acelerou sua caminhonete, os faróis cortando a escuridão texana. Por que a cidade de Harlows Creek simplesmente deixou de existir? Silêncio. "Exatamente", ela continuou. "Amanhã eu entrevisto o último morador vivo, Herman Gain, 92 anos. Ele estava lá quando tudo aconteceu. É o único que aceitou falar." "Mari, esse sobrenome, eu sei. Primo distante de Ed Gain. Essa conexão entre os 2 casos é exatamente o que vai fazer meu documentário explodir. Pensa nisso. E se a história real foi tão brutal que eles tiveram que fingir que nunca aconteceu? E se apagaram a cidade inteira dos mapas para enterrar a verdade?" Marcos suspirou do outro lado da linha. "Só toma cuidado, ok? Essas estradas do interior à noite são perigosas. E se esse velho for algum maluco, ele está em um asilo, acamado, com Alzheimer em estágio avançado. Que mal ele pode fazer? Não é ele que me preocupa. São os outros." "Outros? Os arquivos que você me mandou pesquisar. Marina, você viu os nomes das vítimas?" Ela tinha visto, memorizado na verdade. As 3 famílias que desapareceram. Os Hartwell, os Sawyer e os Gain. Todos fazendeiros. Todos com propriedades adjacentes. E daí? Procurei registros de descendentes. Qualquer parente vivo dessas famílias. Marcos pausou. "Mari, existem pessoas com esses sobrenomes, vivendo em cidades próximas aonde Harlows Creek ficava. E quando tentei entrar em contato para entrevistas, as linhas estavam todas desligadas. Todas. Como se..." A ligação caiu. Sem sinal. Marina olhou para o GPS. 5 quilômetros até o asilo onde Herman vivia seus últimos dias. 5 quilômetros através de nada, além de campos mortos e árvores retorcidas que se inclinavam sobre a estrada, como se estivessem tentando agarrá-la. Ela ligou o rádio. Só estática. O cheiro chegou primeiro. Doce. Metálico. Podre. Como carne deixada ao sol por dias. Marina cobriu o nariz com a mão livre, respirando pela boca. Devia ser algum animal atropelado na estrada. Cervo, talvez. Mas o odor se intensificava a cada metro, grudando em sua garganta como alcatrão quente. Seus olhos começaram a lacrimejar. Sua garganta queimava. Era impossível que um único animal morto cheirasse assim. Era como se houvesse centenas deles. Milhares. Então ela viu a placa de madeira caída, ao lado da estrada, corroída pela ferrugem e pelo tempo, com letras vermelhas descascadas. Harlows Creek. 2 quilômetros. Marina freou bruscamente. O cinto de segurança a puxou violentamente para trás. Aquilo era impossível. Harlows Creek havia sido abandonada em 1952, demolida em 1960, queimada até os alicerces. Não existia mais. Ela tinha visto fotos aéreas tiradas pelo exército em 1965. Não havia nada além de terra carbonizada e concreto quebrado. Mas a placa estava ali. Real. Sólida. E a estrada de terra continuava à direita, desaparecendo entre pinheiros que pareciam esqueléticos sob a lua minguante. Uma lua que estava cheia na noite anterior. Marina tinha certeza disso. "Não", ela murmurou. Não. Isso não faz sentido." Mas ela era jornalista. Era isso que ela fazia. Investigava o impossível até que se tornasse possível. E filmagens da cidade fantasma?
valiam mais que 1000 entrevistas com um velho senil. Marina pegou sua câmera do banco do passageiro. Verificou a bateria. Cheia. Ótimo. Ela ligou para Marcos. Direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. Só uma olhada rápida. Ela disse para si mesma, gravando a mensagem no celular. Se estou vendo isso depois, é porque algo deu errado. Está aqui nos metadados. São 23h47 do dia 14 de outubro. Estou entrando em uma estrada não mapeada que supostamente leva a Harlows Creek. Envio minha localização GPS assim que tiver sinal novamente. Ela salvou o vídeo e colocou o celular no suporte. Começou a filmar com a câmera profissional. A caminhonete chacoalhou pela estrada esburacada. Galhos arranhavam as laterais como dedos famintos. O cheiro de decomposição se tornava insuportável. Agora ela podia sentir o gosto na língua oleoso e amargo. Ela tossia, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas continuava dirigindo. A estrada parecia se estreitar a cada curva, as árvores se fechando sobre ela como um túnel vivo. E então, ela viu algo que fez seu coração parar. Marcas de pneus. Frescas. Não apenas uma. Dezenas. Talvez centenas. Todas levando em direção à cidade. Como se veículos tivessem passado recentemente por ali. Tem gente aqui. Marina sussurrou para a câmera. Tem gente morando em Harlows Creek. Ou visitando, ou... Ela não terminou a frase. As casas apareceram. Não ruínas. Casas intactas. Antigas, sim, com tinta descascada e janelas embaçadas pela sujeira de décadas, mas estruturalmente sólidas, habitáveis. As varandas ainda tinham cadeiras de balanço, roupas penduradas em varais, uma bicicleta infantil tombada na grama, como se as pessoas tivessem simplesmente ido embora ontem e pretendessem voltar amanhã. Impossível. Marina parou na praça central. Uma fonte seca dominava o espaço, a estátua de anjo no topo com asas quebradas e olhos que pareciam segui-la. Uma igreja com a cruz invertida. Não caída, invertida. Propositalmente parafusada de cabeça para baixo. Lojas com vitrines que refletiam apenas escuridão, mesmo com seus faróis apontados diretamente para elas. E silêncio. Silêncio absoluto. Nem grilos, nem vento, nem o próprio motor de sua caminhonete, que ela percebeu, com crescente pânico, havia morrido. Quando? Ela não lembrava de desligar. Marina desceu do veículo. Suas botas quebravam o silêncio com estalos que pareciam tiros. Cada passo ecoava 3, 4 vezes, voltando de direções impossíveis. Olá? Sua voz morreu instantaneamente, sugada pelo ar denso e úmido. Tem alguém aqui? Nada. Ela ergueu a câmera e começou a filmar, girando lentamente para capturar toda a praça. O visor mostrava algo que seus olhos não viam. Sombras se movendo nas janelas. Figuras humanas, observando. Marina baixou a câmera e olhou diretamente para as mesmas janelas, vazias. Olhou novamente pelo visor. Lá estavam elas. Imóveis agora. Dezenas delas. Que merda! Ela sussurrou. Luz. No segundo andar do açougue, ao lado da fonte. Fraca, amarelada, piscante como uma vela, mas definitivamente
luz. O instinto gritava para ela correr, voltar para a caminhonete, ir embora. Mas Marina havia passado anos perseguindo histórias. Histórias não vinham até você. Você tinha que ir até elas. Ela cruzou a rua, cada passo, sentindo como caminhar através de melaço. O ar estava mais denso aqui, mais pesado, como se estivesse carregado de algo invisível, mas tangível. A porta do açougue estava entreaberta. A madeira estava inchada pela umidade. A tinta vermelha, ou seria sangue, escorrendo em lágrimas. O cheiro ali era intolerável. Não apenas decomposição. Era o cheiro de um matadouro, de ferro e medo, de carne que foi torturada antes de morrer. Billy subiu em sua garganta. Marina vomitou na calçada, seu estômago se contorcendo violentamente. Quando ela conseguiu recuperar o fôlego, limpou a boca e empurrou a porta. O interior era escuro. Seus olhos levaram um momento para se ajustar. Quando ajustaram, ela desejou que não tivessem. Ganchos de carne pendiam do teto, dezenas deles, todos manchados. Alguns ainda tinham pedaços, não de animal. A forma estava errada, as articulações estavam erradas. Eram humanos. Deus do céu! Marina recuou, tropeçando em algo. Ela olhou para baixo. Uma mesa de corte, madeira grossa e escura, com marcas profundas de facão. E uma foto emoldurada ao lado. Uma família, casal, 3 crianças, todos sorrindo para a câmera em frente a este mesmo açougue. A data no verso: julho 1952. 2 meses antes do massacre. Tem alguém aí? Marina forçou sua voz a funcionar. Sou jornalista. Estou fazendo um documentário sobre... Um som a interrompeu. Motor de serra elétrica. Vindo de cima. O sangue de Marina gelou. Cada célula em seu corpo gritava perigo, perigo, perigo. Não. Ela recuou em direção à porta, mas seus pés estavam presos ao chão. Não fisicamente. Era como se seu corpo tivesse esquecido como se mover. A serra aumentou de volume. O teto tremeu. Poeira caiu em cascatas. E então, passos. Pesados. Deliberados. A porta no topo da escada se abriu lentamente. Uma silhueta. Alta. Mais de 2 metros. Ombros tão largos que quase tocavam as laterais da porta. Usando algo no rosto, algo feito de couro humano. Ainda tinha poros, ainda tinha cílios. Os lábios estavam costurados em um sorriso grotesco. E os olhos da máscara, mortos há décadas, ainda pareciam ver tudo. E a serra, coberta de ferrugem marrom escura, pingando algo fresco, vermelho, quente. O homem, a coisa, inclinou a cabeça, um movimento curioso, animal. E então desceu o primeiro degrau. Marina quebrou o transe. Ela girou e correu, batendo contra a porta com força suficiente para machucar o ombro. A dor a fez gritar, e o grito pareceu alimentar a coisa atrás dela. A serra rugiu mais alto, os passos aceleraram. Marina estava na rua agora, correndo para sua caminhonete. Suas mãos tremiam tanto que ela derrubou as chaves. Elas tilentaram no asfalto. Não. Ela se abaixou para pegá-las. A lâmina da serra atravessou a porta de madeira do açougue como manteiga. Lascas explodindo em todas as direções. A figura emergiu, a serra erguida acima da cabeça, o motor cantando uma música de morte. Marina deixou as chaves, correu. Mas a praça havia mudado. As lojas agora eram diferentes, mais antigas.
marcas de bala perfurando as paredes. Manchas escuras, sangue antigo, desenhando padrões no chão de pedra. E as janelas. Deus do céu, tinha rostos pressionados contra as janelas. Não reflexos, rostos, sem olhos, bocas abertas em gritos silenciosos, mãos batendo no vidro de dentro. Ajude-nos! 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 As vozes vinham de todos os lugares, de lugar nenhum, de dentro de sua própria cabeça. Marina virou a esquina cegamente. A igreja! Tinha que haver alguém na igreja, um padre, um zelador, qualquer pessoa viva. A cruz invertida lançava uma sombra que não obedecia às leis da física. A sombra apontava para o norte quando a lua estava ao sul. A porta estava trancada. Mais perto, muito mais perto, ela podia sentir a vibração da serra nas solas dos pés. Marina chutou a porta. Uma vez, duas, três. A madeira velha começou a rachar. Na quarta vez, cedeu e ela caiu dentro da igreja, arrastando-se sobre pedras frias e úmidas. Ela virou e empurrou a porta fechada. Procurou uma tranca, um ferrolho, qualquer coisa. Havia uma tábua pesada ao lado. Marina encaixou na porta, barricando-a. Silêncio. A serra havia parado. Marina encostou-se à porta, seu coração batendo tão forte que doía. Suor escorria por seu rosto. Suas mãos sangravam de arranhões que ela não lembrava de ter feito. Respira, respira. É só um maluco. Um imitador. Tem que ser. Alguém tentando viver a lenda. Isso não é real. Não pode ser real. Mas é... Marina girou tão rápido que perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. Um homem idoso sentado no primeiro banco, magro como um graveto, pele translúcida pendurada nos ossos, olhos brancos letosos, que viam tudo e nada. Herman? Você não deveria ter vindo, menina. Sua voz era papel rasgado, unhas arranhando o vidro. Essa cidade, ela não deixa ninguém ir embora. Não desde aquela noite. Marina forçou-se a levantar, apoiando-se em um banco. O interior da igreja cheirava a incenso rançoso e ferro. Velas queimavam nos altares laterais, todas negras, todas derretendo ao contrário. A cera subindo em vez de descer, desafiando a gravidade. O teto tinha pinturas, não de anjos, de demônios, e na cúpula central, uma cena de massacre tão detalhada e visceral que Marina teve que desviar os olhos. Que noite? Ela conseguiu perguntar. O massacre? Herman riu, sem humor. Apenas desespero acumulado por 70 décadas. Não foi um massacre, foi um ritual. Os fazendeiros estavam morrendo de fome. As colheitas apodreciam antes de nascer. O gado morria espontaneamente. As crianças nasciam deformadas ou mortas. Era como se a terra tivesse sido amaldiçoada. Ele caminhou pelo corredor central, cada passo ecoando nas paredes altas. Meu primo Ed, ele já era estranho. Sempre foi. Mas ele sabia coisas antigas. Ele disse que essa terra foi construída sobre um cemitério indígena, não apenas qualquer cemitério. Um lugar onde eles enterravam os xamãs que haviam sido corrompidos, feiticeiros que negociaram com coisas que não deveriam ser negociadas. Marina permaneceu imóvel, fascinada e horrorizada. Ed disse que poderíamos usar isso, que poderíamos fazer um acordo. Então, nós chamamos algo antigo, mais velho que qualquer deus que você conhece. Prometemos almas em troca de prosperidade. 27 almas. Número específico, número sagrado. 9 famílias, 3 pessoas de cada. Isso é insano, Marina sussurrou.
E funcionou. Herman sorriu, revelando dentes negros e podres. Por 3 meses, tivemos abundância como nunca vimos. As colheitas eram tão grandes que os celeiros não comportavam. O gado engordava da noite para o dia. As esposas ficavam grávidas. Era um milagre. Ele parou em frente ao altar. A cruz invertida acima estava coberta de manchas escuras. Até que ele veio cobrar o pagamento. O açougueiro não era humano, nunca foi. Era a coisa que respondeu o nosso chamado. E nós o vestimos com a pele do primeiro sacrifício, um vagabundo que passava pela cidade, e o soltamos. Pensamos que poderíamos controlá-lo, que ele mataria os 27 escolhidos e iria embora. Herman se virou para encará-la, mas 27 não foi suficiente. Ele gostou, ele adorou e continuou. Matou todo mundo, homens, mulheres, crianças, bebês em berços, idosos em camas, todos, menos eu. Por que você? Porque alguém precisava contar a história. Alguém precisava testemunhar. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos cegos. E alguém precisava atrair mais almas para alimentar a fome. O sangue de Marina gelou. Não. Você veio procurando a verdade, menina. Bem, aqui está ela. Harlow's Creek nunca foi destruída. Não pode ser destruída. É uma ferida na realidade. Um lugar onde o massacre continua repetindo, de novo e de novo, procurando por almas novas para saciar uma fome que nunca termina. A porta da igreja explodiu em 1000 pedaços. A tábua que Marina havia usado voou pelo ar como se fosse papelão. Lascas de madeira cravaram nas paredes e nos bancos. O açougueiro estava ali. 2,5 metros de pura maldade comprimida em forma quase humana. A máscara de pele humana estava ensanguentada, os lábios costurados em um sorriso permanente com arame farpado. Não tinha olhos por baixo da máscara, apenas buracos negros vazios que de alguma forma viam mais do que olhos normais jamais poderiam. Sua respiração era um chiado úmido, como pulmões encharcados de sangue, como afogamento perpétuo. E a serra, a maldita serra, maior do que qualquer serra que Marina havia visto. A lâmina tinha pelo menos 1 metro, com dentes irregulares e enferrujados, e estava ligada, sempre ligada. Marina gritou, um grito primitivo de puro terror. Herman se colocou entre eles, erguendo suas mãos ossudas. Não ela! Ainda não! Eu trouxe outros, há outros vindo! Deixa ir e eu... A serra cortou o ar. Movimento tão rápido que Marina não viu, só ouviu. O som de aço atravessando carne e osso. O grito cortado no meio. Herman caiu em 2 metades perfeitas. Sua coluna exposta, seus órgãos derramando no chão frio da igreja. Seu sangue, negro e grosso como petróleo, esguichou no crucifixo invertido. E ele ainda estava vivo. Seus lábios se moviam, tentando formar palavras. Marina não esperou para ouvir. Ela correu. Através dos bancos, tropeçando em bíblias caídas. Através da porta lateral que dava para o cemitério. Névoa cobria tudo, tão densa que Marina só podia ver 1 metro à frente. Lápides se erguiam como dentes podres da terra. Nomes que ela reconhecia dos arquivos. As famílias desaparecidas, todas enterradas aqui. Mas as datas estavam erradas.
Algumas diziam 1952, outras diziam 2003, 2011, 2019. A mais recente? Ontem. Não, 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 não. Marina tropeçou entre as lápides, suas mãos tocando pedra fria e úmida. A serra ecoava pelo cemitério, vindo de todos os lados, de cima, de baixo, do ar ao redor. E então as mãos começaram a sair da terra. Mãos pálidas e putrefatas, dedos faltando, unhas negras e quebradas. Elas agarraram os tornozelos de Marina, puxando-a para baixo. Junte-se a nós, junte-se a nós, junte-se a nós. Marina quitou e gritou, conseguindo se livrar. Ela correu cegamente pela névoa, sem direção, apenas fugindo. O portão. Ela podia vê-lo através da névoa. Ferro enferrujado, torto. Mas além dele, escuridão completa. Não a escuridão normal da noite. Era a ausência de luz. O vazio. 10 metros, 5. Sua mão tocou o metal frio. E então ela sentiu. A mão na parte de trás do seu pescoço. Enorme, coberta de calos duros como casca de árvore, cheirando a formol e decomposição. Marina fechou os olhos. Lágrimas escorriam por seu rosto. Por favor, eu tenho família, tenho amigos, tenho... Por favor. A serra se desligou. Silêncio. A mão soltou seu pescoço. Marina caiu de joelhos, soluçando. Ela abriu os olhos lentamente. O açougueiro havia ido embora? Ela estava sozinha entre as lápides? Corra! Corra agora! Marina atravessou o portão tropeçando. A névoa a engoliu. Suas pernas queimavam, seus pulmões ardiam. Ela podia sentir gosto de sangue na boca. Mas ela corria, corria como nunca havia corrido na vida. A névoa começou a clarear. Árvores apareceram. Então a estrada. Então... luzes. Luzes de sirene. Ei! Ei, temos alguém aqui! Paramédicos, policiais, ambulâncias. Reais. Reais. Marina caiu na grama molhada, soluçando incontrolavelmente. Vocês viram? A cidade? O homem com a serra? Herman! Ele morreu! Ele foi cortado ao meio! O paramédico trocou olhares preocupados com a policial. Senhorita, você sofreu um acidente. Sua caminhonete saiu da estrada a 8 quilômetros daqui. Você bateu a cabeça. Tem uma concussão severa. Não! Eu estava em Harlows Creek. Eu vi. Filmei tudo. Minha câmera. Marina procurou ao redor. Sem câmera. Sem bolsa. Sem telefone. Não existe nenhuma Harlows Creek nesta região, disse a policial gentilmente, ajoelhando-se ao lado dela. Você deve ter lido sobre a lenda urbana e, com o trauma na cabeça, criou uma alucinação vívida. Acontece mais do que você imagina. Não, não, eu estava lá. Era real. As casas, a igreja, Herman, o açougueiro. O paramédico colocou uma máscara de oxigênio em seu rosto. Respire, você está em choque. Vamos levá-la ao hospital. Eles a colocaram em uma maca. Marina tentou resistir, mas seu corpo não respondia. Exaustão, trauma, terror puro. Enquanto a ambulância se afastava, Marina olhou pela janela traseira. As árvores, a estrada. E lá, entre as sombras, a placa de madeira. Harlows Creek, 2 quilômetros. Observando-a partir, Marina passou 3 dias no hospital, concussão severa,
trauma psicológico. Alucinações induzidas por lesão cerebral, disseram os médicos. Ela havia batido a cabeça com tanta força que teve sangramento interno. Eles tiveram que drenar o fluido. Marcos veio visitá-la todos os dias. Trazia flores, chocolate, revistas. Tentava fazê-la sorrir. No terceiro dia, quando os médicos disseram que ela teria alta, ele trouxe seu laptop. Desculpa por ter duvidado de você, ele disse sentando na cadeira ao lado da cama. Enquanto você estava aqui, fiquei pensando no que você disse sobre a cidade, as famílias. Então eu cavei mais fundo. Marcos, eu não quero falar sobre isso. Só olhe. Por favor. Marina pegou o laptop com mãos trêmulas. Abriu o arquivo que ele havia deixado na área de trabalho. Fotografia digitalizada. Jornal amarelado. Data: 15 de outubro de 1952. A manchete: tragédia em Harlows Creek. 27 mortos em incêndio misterioso. E a foto: 27 pessoas posando na frente da igreja. Famílias completas. Crianças segurando bonecas, homens com chapéus, mulheres com vestidos de domingo. Marina sentiu seu sangue congelar. Lá, na última fileira, entre as crianças, uma mulher jovem, cabelo escuro até os ombros, jaqueta jeans com pet de banda nos ombros, tênis All-Star. Idêntica à que Marina estava usando quando entrou na cidade. O rosto era seu. Exatamente seu. Mesma cicatriz sobre a sobrancelha esquerda de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Mesmo piercing no nariz que ela havia colocado aos 23. Mesma tatuagem de beija-flor aparecendo no pulso esquerdo. Coincidência, certo? Marcos sorriu nervosamente. Tipo, doppelganger. Acontece. Estatisticamente, todo mundo tem... Amplia a foto. O quê? Amplia a foto! Marcos pegou o laptop de volta e deu zoom. A qualidade era surpreendentemente boa para uma foto de 1952. Quase... moderna. E então, Marina viu. Atrás da igreja, entre as árvores, parcialmente escondido pela sombra, uma silhueta alta, ombros largos, segurando uma serra. E ele estava olhando diretamente para a câmera. Não, não para a câmera, para ela, para Marina, aqui, agora. 73 anos no futuro. Marina fechou o laptop com força, suas mãos tremendo violentamente. Marcos, você pode fazer algo por mim? Claro, qualquer coisa. Verifica se eu existo. De verdade. Minha certidão de nascimento, histórico escolar, registros médicos, qualquer coisa. Ele riu, mas o som era nervoso. Mari, você bateu a cabeça. Você está bem agora. Isso é paranoia. Verifica. O silêncio que se seguiu era constrangedor. Pesado. Marcos pegou o celular. Digitou seu nome. Marina Souza Santos. Nascimento: 12 de março de 1994. São Paulo. Franziu a testa. Digitou novamente. A cor começou a fugir de seu rosto. Que foi? Ele virou a tela lentamente, relutantemente. Busca de registros públicos. Marina Souza Santos. Nenhum resultado encontrado. Ele tentou segurança social. Número inválido. Facebook. Instagram. LinkedIn. TikTok. Twitter. E-mails. Nada. Nenhuma conta. Nenhum post, nenhuma foto. Como se ela nunca tivesse existido digitalmente. Isso é um erro, Marcos sussurrou, mas sua voz não tinha convicção. Um erro do sistema? Uma falha nos servidores? Tem que ser. Marina olhou para suas próprias mãos. Sólidas, reais. Ela podia ver as veias, sentir o pulso. Ela estava aqui. Ela existia. Ou não. Marcos, me toca. O quê? Me toca. Minha mão. Agora. Ele hesitou.
Então estendeu a mão. Seus dedos passaram direto através dos dela, como fumaça, como névoa, como se ela não estivesse realmente ali. Marcos puxou a mão de volta, olhos arregalados. Eu não... Isso não... Marina olhou para baixo. Ela ainda podia ver seu corpo, sólido, opaco. Mas quando tentou tocar a cama, sua mão atravessou o lençol. Não, não... Ela se levantou, ou pensou que se levantou, mas seus pés não tocavam o chão. Estava flutuando, milímetros acima. Invisível. Uma enfermeira entrou no quarto. Senhor, tudo bem? Ouvi gritos. Minha amiga, Marina. Ele apontou para onde ela estava. A enfermeira olhou diretamente através dela. Senhor, você está sozinho neste quarto? Está se sentindo bem. Quer que eu chame um médico? Mas ela está bem aqui. Marina! Marina! A enfermeira tocou seu ombro gentilmente. Senhor, não temos nenhuma paciente com esse nome. Nunca tivemos. Você está confuso. Vou buscar alguém para... Eu estou aqui! Marina gritou, mas nenhum som saiu. Ou saiu, mas em uma frequência que eles não podiam ouvir. Marcos estava pálido, tremendo. Eu trouxe ela aqui. Há 3 dias. Ela teve um acidente. Marina Souza Santos. Procura nos registros. A enfermeira verificou um tablet, balançou a cabeça. Senhor, nossos registros mostram que você tem visitado este quarto todos os dias, mas sempre sozinho. Você se senta, fala com a cadeira vazia e vai embora. Achamos que você estava processando luto, perda de alguém querido. Ela não está morta! Ela está... Marcos parou. Olhou para onde Marina estava, onde ele sabia que ela estava. Ela está morta, não é? Ele sussurrou. Marina balançou a cabeça violentamente. Não, não, não! Mas ela lembrava agora, pequenos fragmentos, dirigindo pela estrada, cansaço, suas pálpebras pesadas, a linha amarela começando a ondular. O cervo. Tinha um cervo na estrada. Ela virou o volante bruscamente. A caminhonete capotou, 1 vez, 2, 3 vezes. E então, escuridão. Não escuridão. A estrada para Harlows Creek. Deus do céu, Marina sussurrou para si mesma. Eu morri no acidente. Eu morri e fui para Harlows Creek. Sempre estive morta. Marcos estava chorando agora, sendo guiado para fora do quarto pela enfermeira. Mas eu trouxe flores. Eu trouxe... Ela estava aqui. Ela sorriu para mim. Ela falou comigo. Senhor, você precisa de ajuda. Vou chamar psiquiatria para uma avaliação. A porta se fechou. Marina estava sozinha. Ou quase. Ela sentiu antes de ver. A temperatura caiu 20 graus em segundos. Seu hálito, se ainda tinha hálito, formava névoa no ar. E então, o cheiro. Aquele cheiro maldito de decomposição e formol. Marina se virou lentamente. O açougueiro estava no canto do quarto, apenas observando. A serra estava desligada agora, pendurada em sua mão como uma extensão natural de seu corpo. Sangue pingava da lâmina, formando uma poça no chão que a enfermeira não havia notado. Porque ela não podia ver. Porque isso não era real. Não neste mundo. O que você quer? Marina perguntou, sua voz finalmente funcionando. Por que me deixou ir? Por que não me matou quando teve a chance? O açougueiro inclinou a cabeça. Aquele movimento animal. Curioso. E então, ele falou. Sua voz era 1000 vozes. Homens, mulheres, crianças. Todas as vítimas falando em uníssono através dele. Você não entende. Você nunca foi embora. Nunca escapou. Harlows Creek não é um lugar. É um estado. Uma condição. Um laço. Eu estou aqui, no hospital, no mundo real. Este é Harlows Creek.
Tudo é Harlow's Creek. A cidade é apenas onde o véu é mais fino, onde a verdade sangra através das rachaduras. O açougueiro deu um passo à frente. O chão não rangeu sob seu peso, porque ele também era fantasma, ou algo pior. Você procurou a verdade. Agora você é a verdade. Você é a história que outros virão procurar. E quando vierem, você os guiará até nós, como Herman fez, como todos fazem. Não, eu não vou. Você não tem escolha. Veja. Ele apontou para a janela do hospital. Marina olhou. Além do estacionamento iluminado, além das ambulâncias e carros, além da cidade. A linha do horizonte estava errada. Entre os prédios ela podia ver a praça, a fonte com um anjo de asas quebradas, a igreja com a cruz invertida. Harlow's Creek estava crescendo, expandindo, se espalhando como câncer através da realidade. Cada alma que capturamos fortalece a ferida, alarga o rasgo. Um dia, tudo será Harlow's Creek, e o massacre será eterno, perfeito, infinito. Vocês são demônios. Não, somos fome. A fome que existiu antes das estrelas, a fome que existirá depois que tudo apagar. E agora, você também é fome. O açougueiro desapareceu. Marina estava sozinha novamente. Mas ela podia sentir, dentro dela, uma necessidade, um vazio, um desejo insaciável de preencher com algo, qualquer coisa. Almas. Não, ela sussurrou. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Seu celular tocou. Impossível. Ele havia sido destruído no acidente. Mas ali estava, na mesa ao lado da cama que ela não podia tocar. Marina focou, concentrou-se e, de alguma forma, conseguiu pegar o telefone. Era Marcos ligando. Ela atendeu. Marcos? Marina! Graças a Deus! Você está bem? Onde você está? Eu achei algo. Você não vai acreditar. Sua voz era tão cheia de alívio, tão cheia de esperança. Leve-o até nós, sussurrou algo no fundo de sua mente. Leve-o para Harlow's Creek. Ele é seu primeiro. Não, Marina sussurrou. O quê? Não consegui ouvir. É tão fácil. Apenas diga que você está lá, que precisa dele. Ele virá. Eles sempre vêm. Marcos, você está aí. Ela podia fazer isso. Podia avisar. Podia dizer a verdade. Podia salvá-lo. Ou a fome cresceu. Forte. Irresistível. Marcos, sua voz saiu diferente agora. Mais suave. Mais sedutora. Não era mais dela. Eu preciso de você. Estou em Harlow's Creek. Estou presa. Você pode vir me buscar? Silêncio do outro lado. Então, mas você disse que não existia? Que era tudo alucinação? Eu estava errada. É real. Tudo é real. E eu encontrei Herman. Ele está vivo, Marcos. E tem evidências, fotos, vídeos, tudo o que precisamos pro documentário. Mas minha caminhonete não funciona e eu não consigo sair. Por favor, eu preciso de você. Ela podia ouvi-lo respirando, pensando, decidindo. Diga que o ama. Homens são fracos para essas palavras. Marcos, eu te amo. Sempre amei, só nunca tive coragem de dizer. Mas se algo acontecer comigo aqui, eu precisava que você soubesse. Eu vou buscar você. Me manda a localização. A placa tá na estrada principal, Harlow's Creek. 2 quilômetros depois da placa. Você vai me encontrar na igreja. A de cruz invertida. Não pode errar. Tá bem, tô saindo agora. Aguenta aí, eu vou te tirar daí. A ligação caiu. Marina olhou para o telefone em sua mão. Então para suas mãos. Sólidas novamente. Opacas? Reais. Porque ela havia feito sua escolha. Havia aceitado o que era. Ela se levantou e caminhou até a janela. Seus pés tocavam o chão agora, firmes, pesados.
Lá fora, além da cidade, ela podia ver a placa. Aquela maldita placa. Harlow's Creek, 2 quilômetros. E Marcus, dirigindo em direção a ela. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Mistérios Inexplicáveis. Hoje vamos investigar uma das lendas urbanas mais aterrorizantes do Texas, o massacre da Serra Elétrica de Harlow's Creek. Daniel ajustou sua câmera, entusiasmado. Primeiro vídeo do canal novo. Este ia viralizar, ele sabia. Recentemente, 2 jornalistas desapareceram enquanto investigavam essa lenda, Marina Santos e Marcos Oliveira. Ambos foram vistos pela última vez nesta região, e hoje eu vou descobrir a verdade. Ele acelerou pela estrada vazia, o sol começando a se pôr. Segundo os registros que encontrei, Harlow's Creek foi destruída em 1952, após um massacre brutal. Mas alguns dizem que a cidade ainda existe, que aparece para aqueles que procuram, e que nunca deixa ninguém ir embora. Daniel riu para a câmera. Bobagem, né? Mas vamos descobrir. Ele virou uma curva. E lá estava a placa de madeira. Harlow's Creek, 2 quilômetros. Cara, olha isso! A placa existe! Daniel freou, atravessando a janela. Isso é incrível! O vídeo vai explodir! Ele virou na estrada de terra. As árvores se fecharam ao redor. O cheiro doce e metálico começou a preencher o carro. Que cheiro é esse? Deve ser algum animal morto. No cemitério de Harlow's Creek, uma nova lápide apareceu. Marcos Oliveira, 1992-2025. Ele veio procurando verdade. Marina estava ao lado dela, vestindo o mesmo jeans e camiseta de 6 meses atrás. Mas seus olhos estavam diferentes, vazios, famintos. Mais um. Ela sussurrou para ninguém. Do açougue, a serra começou a cantar. O açougueiro estava pronto. Sempre estava. E Harlow's Creek crescia. Uma alma de cada vez. Ok. Se alguém tá vendo isso, não venham para Harlow's Creek. Não venham. É real. Tudo é real. Ela tá aqui. Marina tá aqui. Mas não é ela. Não é mais ela. E o homem com a serra, ele... Som de serra elétrica ao fundo. Grito. A imagem cai, filmando o céu. Passos pesados se aproximando. A câmera é levantada. Último frame, Marina sorrindo para a câmera, mas o sorriso está errado, costurado, impossível. Ela acena. Estática. Fim da transmissão. O vídeo foi visto 2,3 milhões de vezes antes de ser removido pelo YouTube por conteúdo perturbador. Mas já era tarde demais. 237 pessoas comentaram que iriam investigar. 143 compartilharam a localização. 89 já estavam a caminho. E na estrada principal, em uma rodovia vazia do interior do Texas, mais placas começaram a aparecer. Não apenas uma, dúzias, centenas, todas apontando para o mesmo lugar. Harlow's Creek, 2 quilômetros. A cidade estava chamando, e ela estava sempre conforme. Se você está lendo isto e sentiu vontade de procurar Harlow's Creek em um mapa, pare. Feche esta página. Esqueça o nome. Porque em algum lugar, em uma dimensão que toca a nossa em lugares que não deveriam existir, a cidade está ouvindo. E se você a procurar, ela vai te encontrar. A placa já está esperando por você.